Prezados irmãos e irmãs, muito bom dia. Bom dia. Há no Antigo Testamento um livro chamado Eclesiastes. E no capítulo 3, o seu autor vai nos falar sobre as coisas que acontecem debaixo do céu. Então ele disse que há um tempo para plantar, um tempo para colher, um tempo para matar e um tempo para curar, um tempo para sofrer e um tempo para sorrir. E ele vai comentando outras possibilidades, até que no versículo 17, ele vai dizer assim: há um tempo para o propósito e há um tempo para a obra. Esta será a tônica da nossa conversa desta manhã. O que é um propósito? Um propósito é uma vontade de realizar alguma coisa. Eu tenho um desejo de uma realização. Então, isso é um propósito. Enquanto que a obra é o fazimento daquilo que eu tenho desejo de realizar. Isso acontece desde que nós saímos da condição de irracionais. Naquele momento mágico em que a consciência emergiu do inconsciente e que ela desponta para a sua grande jornada rumo a Deus, agora de uma maneira um pouco mais esclarecida, nós vamos percebendo que o espírito individual estabelece os seus propósitos. Isso porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e mais do que isso, singulares com Ele, de modo que ninguém é igual a ninguém, e jamais será. Cada pessoa tem o seu propósito. Esse propósito está, digamos, no DNA espiritual que Deus colocou em cada um de nós. Então, no momento em que nós saímos daquela condição da irracionalidade para a condição racional, ou seja, da busca do discernimento, da busca do entendimento das coisas, aconteceu algo de extraordinário com cada um de nós. Nós éramos usufrutuários da natureza, sem sabermos o que era a natureza. Mas naquele instante em que eu começo a buscar o conhecimento da natureza, eu me torno então um ser que está discernindo. Eu vou a um lago, tomo daquela água, e lá no meu inconsciente profundo há o prazer de tomar a água. Então eu vou associando que a água que eu tomava enquanto irracional, hoje eu entendo porque ela é tão necessária e prazerosa para mim. E assim nós fomos descobrindo a vida, descobrindo o mundo no contato consciente com a natureza. E nós então saímos do Homo erectus para chegarmos ao Homo sapiens. Uma jornada rápida, muito rápida, de aproximadamente 5 milhões de anos. Depois chegamos no Homo sapiens. Aí começamos a produzir outro tipo de conhecimento. Principalmente a trabalhar com a pedra, a polir a pedra, depois a realizar a cerâmica, a fazer as primeiras ligas metálicas. E aí chegamos ao nosso momento atual. Segundo a história, é possível hoje saber com alguma propriedade a história do homem desde 10 mil anos para cá. É um tempo muito pequeno. Em se tratando do tempo do planeta, em se tratando do tempo cósmico, esses 10 mil anos representam, digamos, um tomar de um cafezinho. É muito pouco tempo, mas é o que nós dispomos. E nós vamos observar que neste tempo houveram muitas experimentações. E houve uma que muito nos toca, que é a experimentação da relação real do homem com Deus.
Antes, nós tínhamos essa relação. Todas as vezes que nós celebrávamos algo naqueles rituais do passado, da antiguidade, de alguma maneira estávamos buscando essa relação com Deus. Só que, a partir de mais ou menos 4.000 anos para cá, nós estamos buscando essa relação com Deus, agora de uma maneira um pouco mais especial. E esta relação com Deus se nos apresenta e está sendo consolidado no mundo a partir do trabalho dos hebreus. A partir de Abraão, a partir de Isaac, a partir de Jacó, e depois, mais tarde, alguns anos mais tarde, 400 anos mais tarde, nós vamos ter Moisés, e vamos ter os grandes profetas, como Isaías, Jeremias, Malaquias e outros tantos, são 15 deles, até chegarmos ao Mestre Jesus. Muito bem, chegamos a Jesus. E agora? O que fazer? Então Jesus, Ele estabeleceu para nós a possibilidade de vivermos estabelecendo o reino de Deus entre nós. Isso é sério, por quê? Até aqui, nós estávamos vivendo, ao longo desses 10.000 anos, de uma maneira como que a vida nos trazia, como que a vida nos oferecia. Mas no momento em que nós temos o conhecimento dessa mensagem de Jesus, de que nós temos que viver estabelecendo o reino de Deus entre nós, aí as coisas começam a ficar mais complicadas. Porque agora já não tenho mais o direito de viver por viver. Eu tenho um propósito. Eu tenho que realizar a obra, como está no Eclesiastes. Então qual é o propósito? O propósito é nascer, morrer somente. Mas o Espírito Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier e ditado por André Luiz, vem nos dizer que isso não vale. Porque as formas fazem e se desfazem no mundo a todo instante. De forma que 150.000 pessoas desencarnam por dia no mundo e reencarnam 300.000 pessoas. Então nós estamos no período deste nascer e morrer. Então não vale somente acordar pela manhã, fazer as nossas higienes, a nossa alimentação e depois irmos para as nossas tarefas, nem sempre com o humor em alta, às vezes reclamando porque está sol, está frio, está quente, está chovendo, não sei o quê, e o trabalho que eu tenho que fazer, eu não quero estudar hoje, eu não quero trabalhar hoje, e nós vamos vivendo nessa luta. E vamos atingindo de uma maneira muito séria os nossos sistemas orgânicos, principalmente o aparelho circulatório, o aparelho, o sistema nervoso e o sistema imunológico. E daí que nós começamos a ter enfermidades. Qualquer coisinha nos põe doentes. Qualquer vento, qualquer aborrecimento, qualquer desejo não cumprido ou não realizado é o bastante para nos colocar doentes. Por quê? Porque nós ainda não estamos preocupados em estabelecermos o reino de Deus em nós e no ambiente que nós estamos. E aí que precisamos de fazer uma análise sobre isso. É propósito de todo espírito este estabelecimento do reino de Deus. Porque nós fomos criados, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 115, nós somos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não saber, de ignorar algo. Mas, ao mesmo tempo, com a perfectibilidade toda estabelecida em nós. Ou seja, é como uma árvore cuja semente pequenininha traz toda a potencialidade da árvore e dos frutos vindouros. Assim também fomos criados por Deus. Numa analogia rápida, como uma semente. E essa semente então foi lançada à terra, e essa terra é o universo. E fomos então fazendo o nosso processo de evolução, até chegarmos aonde já se pode dar as primeiras
mostras de frutos, que é na condição de humanos. E agora pensamos, será que somos apenas criaturas que se alimentam, que se reproduzem, que dormem e que fazem um trabalho? Mas os animais racionais fazem isso. E com muito mais propriedade, às vezes, que nós humanos. Então, há algo mais que o homem precisa fazer. No Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 28, Jesus vai dizer assim: por que vocês andam tão preocupados com o que comer e com o vestir? Ora, olhai os lírios do campo e as aves dos céus. Os lírios do campo não plantam, não colhem, assim como os pássaros. E olhe, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. E os pássaros? Quem os mantém? E Jesus então faz um fecho nesse estudo, que é para pensarmos muito. Ele diz assim: ora, se Deus cuida tanto destes, não vai cuidar de você, que é muito superior a eles? Então Jesus dá para nós a escala evolutiva. Ele está na escala evolutiva. Por quê? Ele trabalha o vegetal, ele trabalha o animal, ele trabalha o homem. E diz taxativamente: o homem é muito superior ao animal e ao vegetal. E por que você anda tão preocupado? Se o animal e o vegetal não se preocupam. Então, essa informação, ela é de uma beleza, de uma profundidade que nos põe para pensar. Veja bem, vamos tentar trabalhar o nosso propósito. Então, Deus cria o universo. Para que o universo funcione, ele necessita de leis. Então ele tem 4 leis físicas e 3 leis morais. É o que nós podemos entender por agora. É claro que provavelmente nos avanços futuros saberemos de mais coisas. Mas por hora é isso. Leis físicas: força forte, força fraca, gravidade e eletromagnetismo. Nós não vamos entrar neste tema hoje. Vamos pegar nas leis morais. São 3 leis morais: justiça, amor, caridade. Isso todos nós temos que fazer. Temos que cumprir. É lei. Então, por exemplo, Deus não nos apressa. Então ele coloca para nós a seguinte questão: olha, você está no nível de evolução, vou botar aqui um nome qualquer, XW, e você tem que chegar no final de um determinado ciclo, você tem que chegar a XW2. Certo? Eu não vou te colocar pressão, você vai fazer. Você tem um tempo. Se você não quiser fazer agora, você vai fazer depois. Não tem problema nenhum. Agora só tem uma coisa: tem um tempo. Você tem que realizar naquele tempo. Se você perder tempo, você vai ter que apressar no final. Você vai ter que dar conta. Então você torna o Senhor da tua evolução. Você torna o Senhor dos seus atos. Você torna o Senhor de si. Ninguém te manda. Você se coordena. Esta é a pedagogia de Deus. Agora tem o ciclo. Vamos pegar lá no fundamental. A criança, ela tem que fazer 8, 9 anos de fundamental. Quando termina aquele ciclo, tem outro que está abrindo, que é o ensino médio. Terminou o ensino médio, tem a graduação, tem o mestrado, o doutorado, pós... Enfim, você tem os ciclos. Agora, se você chega fora, se você perde o teu tempo, e você chega com 25 anos, que você já deveria estar graduado, e você ainda está no ensino médio, vai ter um problema sério. Porque você vai ter que cumprir outra parte do ciclo, que é trabalhar. Você vai ter que estudar à noite, vai ter que ficar muito mais difícil, então seria melhor você fazer o seu ciclo certo. Então as leis morais existem para isso. Para nos colocarmos a par dos nossos ciclos, e dentro desses ciclos realizarmos aquilo que temos que realizar. Vamos pegar a lei da justiça. Muito interessante. Jesus disse
No Evangelho de Mateus, capítulo 5, logo no início, no versículo 4, por aí, ele diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurado significa felizes. Então, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Acontece que o homem complicou isso aí. O homem acha que justiça está relacionada aos meus direitos. E eu saio feito louco atrás dos meus direitos. Independente se nessa busca atabalhoada eu venha a prejudicar alguém. Eu não estou nem aí se eu estou prejudicando o outro. Eu estou buscando o meu direito. E aí eu fico pensando, mas Jesus falou para a gente fazer assim? Ele falou que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Será que a justiça é essa luta, essa briga para que eu consiga aquilo que eu acho que é de meu direito? Porque tem uma coisa no direito que nós temos que pensar seriamente. Tem o direito real e o direito imaginado. Tem o direito de fato e o direito de ilusão. Às vezes eu acho que eu tenho que ganhar hoje mais ou menos 40 mil reais por mês. Não, ganhar 2 mil, 3 mil, isso é muito pouco. E eu vou correr atrás, eu vou trabalhando todo mundo para ganhar 40 mil. Eu vou passando por cima de todo mundo, eu vou criando uma fofoca enorme, vou puxando o tapete das pessoas porque eu tenho que ganhar 40 mil. Isso é justo. Então, a proposta é diferente. E assusta quando ela chega para nós. A proposta é exatamente o contrário. Você tem que realizar os seus deveres. Porque no momento que você realiza os seus deveres, o teu direito é natural. É da lei de Deus. Certa feita, eu trabalhava num centro espírita que tinha um sistema de atendimento por telefone. Não é o que o SOS Expresso, é o outro. Então, era uma manhã de domingo, eu fazia um plantão de 7 até mais ou menos 11 horas da manhã no domingo. E eu saí do plantão, porque estava meio nublado de manhã, depois o dia abriu, mas eu levei um guarda-chuva. Quando eu saí com o guarda-chuva na mão, aquela coisa chata, né? Carregar guarda-chuva agora. Só que deu aquela chuva que ninguém espera. Uma chuva temporona, fora de qualquer lógica, porque não estava parecendo que ia chover. Então eu estava com o guarda-chuva, beleza. Abri o guarda-chuva e lá vai eu. De repente eu vi uma jovem senhora subindo uma ladeira, ela subindo a ladeira, cheia de sacolas do supermercado e mais, com um barrigão imenso. Eu estava grávida. Eu cheguei para ela e pedi licença, eu falei, por favor, dá licença, peguei o guarda-chuva e perguntei onde a senhora mora e fui com ela até a porta da casa dela, levando, protegendo da chuva, porque afinal, também protegendo o bebê. Chegando lá, eu falei assim, por favor, você pode chamar seu esposo? Aí conversei com ele, olha, eu trouxe a sua esposa em casa por essa razão, para evitar qualquer problemas. Nunca mais vi essa pessoa, nem imagino quem seja essa pessoa. Acredito até que essa criança hoje já deva estar aí até fazendo faculdade, porque já tem tanto tempo isso. Um belo dia, eu fui ao mercado. Aí eu estava com os meus 2 primeiros filhos, é diferente do terceiro, que tem uma diferença de idade muito grande. Então, eu estava com os meus 2 primeiros filhos. A Aline, com mais ou menos uns 10 anos, e o Fábio com mais ou menos uns 7 anos. E nós fomos ao mercado. Um sábado bonito, vamos para o mercado. Aí nós fomos para o mercado mais tarde. E chegamos, voltamos cheio de sacolas. E eu com aquelas 2 crianças. De repente, a mesma chuva acontece. Cai aquele toró. Pá! Como é que eu vou fazer agora com essas crianças, com esse material? E chega um senhor que eu nunca vi na vida, abre o guarda-chuva e leva a gente de casa. Eu nunca mais vi esse homem, nem sei quem é. Aí eu entendi o que é a lei da justiça. Você faz, você recebe. E não tem que ser a mesma pessoa para quem você fez. Esta é a lei da justiça. No dia que nós entendermos assim, nós estaremos começando a estabelecer o reino de Deus em nós. No dia que eu parar de ficar com essa loucura de buscar direitos,
E no dia que eu cumprir com os meus deveres, com certeza virá. Por exemplo, uma pessoa que é estudante, ele tem que fazer uma prova. É uma coisa chata, porque tem que provar que ele sabe aquilo. Então ele estuda, é o dever dele. Vai lá, faz a prova, o professor devolve com a nota. A nota foi ótima. É o direito que ele teve, pelo esforço dele. No trabalho, por exemplo, nós às vezes não conseguimos entender que o que menos vale no trabalho é o valor financeiro que a gente recebe. O soldo, o salário, o honorário, aquilo que a gente quiser dar um nome. Porque o importante do trabalho é o conhecimento que ele nos traz. Mas nós queremos o direito. Agora eu já tenho uma cesta básica. Não, agora eu vou lutar para ganhar um plano de saúde. Agora eu vou lutar para ter umas férias na Grécia por conta da empresa. E vai assim. Você vai atrás de direitos que não são reais. Os seus deveres, como é que está? Então, dentro do contexto do universo, os espíritos superiores trabalham exatamente a contextualização do dever. Quando Jesus fala assim, toda vez que você fizer a um desses pequeninos, é a mim que você está fazendo. Ou seja, você vai receber de volta aquilo que você fez. Então, é da natureza o recebimento do seu direito. Deus não fica devendo absolutamente nada a ninguém, mesmo porque não precisa. Então, busquemos cumprir com os nossos deveres. Busquemos cumprir com aquilo que a vida nos oferece no presente e fazermos aquilo com muita propriedade, com muita alegria no coração, porque afinal de contas, o espírito tem que ter felicidade em cumprir os seus deveres. Esta é a grande coisa. Quantas vezes nós somos convidados a um dever e escapamos dele da maneira mais extraordinária possível. E vamos dizendo, não, fala que depois eu vou, quem sabe amanhã, quem sabe outro dia, agora não. É o nosso dever. Ele está cíclico, está no tempo dele. Se ele chegou, porque chegou o tempo dele. E eu vou deixando para depois, vou deixando, e aí o tempo acaba. Porque o tempo não o tempo não existe como fundamento. O tempo é uma estrutura dentro do espaço. Então eu tenho tempo para tudo, como diz o Eclesiastes. Há um tempo para isso, um tempo para aquilo. Então, se eu não realizar no tempo, eu vou perder a possibilidade e depois vou ter que correr atrás. Então, vamos colocar isso nas nossas cabeças. Vamos analisar o que quais são os meus deveres atuais. Quais são os meus deveres? Eu sou apaixonado por livro. Apaixonado. O dia que eu consigo, ontem eu comprei um livro, eu fico namorando o livro, eu nem abro o livro, eu fico passando a mão nele como se fosse uma pessoa muito amada, que eu quero abraçar. Eu sou apaixonado por livro. Na minha casa tem um monte de livros, assim, você vai andando no meio dos livros, porque toda hora eu estou lendo um, estou pesquisando outro, enfim. Mas eu tenho uma consciência disso. Quando eu ganho um livro, minha gente, eu tremo dos pés à cabeça. Porque eu tenho que ler, eu tenho que pesquisar. E não chegou por acaso na minha mão. Não chegou. Um dia desse, o mentor me levou numa livraria aqui em Juiz de Fora. Eu cheguei lá, eu falei assim, ele quer me dar um livro. E aí eu fui procurar um livro que ele queria me dar. Eu não sabia qual era o livro. Aí peguei um, olhei, não é esse aqui não. Até o vendedor perguntou para mim, se eu estava querendo alguma coisa, eu falei, eu quero namorar um livro. Ele falou, vai casar? Eu falei, depende. Então foi a conversa nossa. E aí, de repente, eu vou direitinho na estante e pego um livro. Quando eu peguei um livro, que eu olhei, o livro assustei. Falei, esse livro é muito caro. Mas, olhei o livro e, nossa, eu preciso desse livro. Esse eu preciso. Está dentro da minha linha de pesquisa, está dentro daquilo que eu realmente necessito. Aí eu fui cair na besteira de perguntar o preço do livro. R$ 123.
Eu falei, meu Deus, não tem esse dinheiro. Eu perguntei assim, mas você divide em 6 vezes? Ela falou assim, não, só de 3. Eu falei, impossível. Peguei o livro, guardei lá, falei assim, muito bem, seu mentor, você é muito amigo, né? Me dá os docinhos, põe na minha boca e depois eu tenho que ir embora, né? Eu saí da livraria e o telefone tocou. Atendi. Agora, se é o seguinte, domingo que vem eu vou ter que fazer um trabalho. E você pode me ajudar muito nesse trabalho. Eu estou te oferecendo R$140. Você vai? Eu falei, pronto. Está realizada a coisa. No domingo eu fui para lá, trabalhei. À tarde recebi 140, na segunda eu estava na livraria pagando livro. O que é isso? Qual é a coisa? Como é que você lê isso? É um dever. Então pode ser que a vida está preparando para mim uma tarefa e que aquele livro vai ser útil para mim. Então eu tenho que ler. Eu tenho que estudar o livro. Então esse é o meu dever. Percebe como que é diferente a questão da justiça? Agora sim, nós vamos entender o que Jesus disse. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Porque aqueles que tiverem fome e sede de justiça, farão os seus deveres. Segunda lei, a lei do amor. Muito interessante a lei do amor. Olha, Deus é amor, né? Todo mundo fala isso. A gente vê esses carros assim, mas tem um problema sério nisso aí. Tem. Porque na questão número 1 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o que é Deus, o que eles respondem? Deus é a inteligência suprema. Da louca, mas Deus não é amor? Que negócio é esse? Deus é inteligência? Mas Deus é o amor. E aí você entra em parafuso. E o Livro dos Espíritos não pode estar errado, porque são 1019 questões de alto nível, respostas de alto nível, que nós vamos ter que estudar aí nas próximas encarnações. Então, por que eles colocaram que Deus é a inteligência e Deus não é o amor? Questão para ser analisada, é uma equação, você tem que chegar a uma conclusão. Então, nos debruçamos em cima disso. Vamos estudar o que é inteligência. Então, chegamos a um resultado bem interessante. Então, diz o seguinte, a inteligência é aquilo que vai te capacitar a realizar alguma coisa. Então, quanto mais você se torna inteligente, tanto mais as suas realizações serão justas, porque serão equilibradas. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um almoço. Então, a minha inteligência me dá a capacidade de fazer um almoço. Então, quando fica um almoço feito com inteligência, ele fica todo equilibrado. O tempero está certo, a combinação dos alimentos, que você usa os ingredientes, está tudo certinho. Aí você fez a coisa justa. A inteligência te leva à justiça, ao justo, ao equilíbrio. Olha, uma coisa perfeita, uma coisa equilibrada, inteligente, fica perfeita. Olha que almoço perfeito que você fez. Almoço equilibrado. Aí os nutricionistas falam assim, nossa, carboidrato, proteína, está tudo no jeito. Isso não é perfeito. Então a sua inteligência te levou ao justo que te levou ao perfeito. Mas quando você vê uma coisa muito perfeita, ela te estimula a um sentimento, que é o sentimento do belo. Nossa, que almoço bonito, que prato bonito, que mesa bonita. Então você vai de novo. A inteligência te levou à justiça, a justiça te levou ao perfeito, o perfeito te levou ao belo. E aí você fala assim, poxa vida, você é uma pessoa boa, porque você fez isso. Aí te leva à bondade. Então o bem, o bom, é o resultado da inteligência aliada à justiça, aliada à perfeição, aliada ao belo, aí te deu o bom. Mas o amor não tinha isso. O amor é a síntese de tudo isso. Então Deus é amor porque Ele é inteligência suprema e por isso Ele faz as coisas justas, as coisas perfeitas, as coisas belas, as coisas boas. Então a síntese desse conjunto vibratório, porque tudo tem energia, tudo vibra, então essa síntese é o amor. Então, o amor que eu tenho por algo ou por alguém tem que representar a síntese disso.
Caso contrário, eu estou fazendo experiências com o amor. Por isso que nós temos dificuldades muito grandes com o amor. É muito fácil chegar para uma pessoa e dizer assim, eu te amo. Fica lindo, poético. E tem uns que falam melosamente, né? Eu te amo. Aí tem aquelas músicas, sabe? Que vão levando você, vão te embalando, vão te encantando, e a criança vai naquele berço embalado. Mas nunca para refletir. O que é você chegar para alguém e dizer que eu te amo? Porque para que você fale com uma pessoa que você ama essa pessoa, você tem que ser com essa pessoa muito justa, uma relação muito perfeita, que faça um relacionamento bonito, bom para todos eles, para todos os dois. Aí sim você tem o amor funcionando ali. Então você trabalha o amor nos níveis mais simples aos níveis superiores. Nós sabemos que chegaremos à perfeição porque Jesus disse isso, e Allan Kardec coloca no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas essa perfeição que nós vamos chegar é uma perfeição relativa, porque é a perfeição absoluta de Deus. Mas chegaremos à perfeição relativa. Então quando Jesus fala assim, vocês me chamam de bom? Não, eu não sou bom, eu sou mestre. Porque segundo Jesus, segundo ele está num processo ainda de autorrealização para chegar a essa perfeição relativa próxima de Deus. Então ele foi sincero. Ele poderia dizer assim, não, realmente eu sou bom, muito melhor que vocês. Não, ele não disse isso. Ele disse, eu sou mestre. A minha função hoje é a de ensinar, é de conduzir vocês. Agora, bom é Deus, porque ele já chegou a essa síntese. Então o amor é essa síntese. Se você quer viver o amor, realizar o amor, faça isso. Aprimore tua inteligência. Aprimore o teu campo de fazimento de justiça, de harmonização das coisas. Busque fazer as coisas mais perfeitas que você puder fazer, que elas se tornem belas e que elas se tornem boas. Então isso é uma tarefa extraordinária para o Espírito realizar. E isso está dentro das leis morais do universo. Então hoje, quando nós vemos, por exemplo, a galáxia do sombreiro, eu não sei se os nossos irmãos e irmãs já tiveram a oportunidade de pesquisar lá na internet, galáxia do sombreiro, você fica assim, parado, você fica pasmo de tanta beleza. De tanta beleza. Mesmo a distância muito grande da nossa Via Láctea, mas é uma galáxia maravilhosa, ela tem brilho em toda a sua dimensão. Aqui a Via Láctea já não tem, ela tem momentos que ela não tem brilho. Então, a galáxia do sombreiro, ela ilumina ela toda, desde a periferia, e ela parece um chapéu, por isso chama sombreiro, ela parece um chapéu todo iluminado. Fico imaginando o que seria lá a inteligência, a harmonia, a perfeição, a beleza e o bom. Então é isso que nós temos que começar a querer para nós, chegarmos a esse nível de extraordinária fazimento das coisas. Então olha que nós já não estamos mais aqui por estar, nós já temos a justiça para realizar através do cumprimento dos nossos deveres. Temos a busca do amor através dessa sequência que nos levará até Ele. E aí vem a caridade. O que é a caridade? A grande maioria das pessoas entendem que caridade é aquilo que eu faço para o outro, ou para uma circunstância. Muito bom, excelente. Aliás, por isso que nós estamos, muitas vezes, progredindo com um pouco mais de rapidez, porque nós aprendemos a doar. Dentro da filosofia, nós temos um tratado bem interessante, muito interessante. Eu, sinceramente, nem sei quem falou isso, mas adorei a ideia. Diz o seguinte, nós temos o necessário de dentro e o necessário de fora. Então, tem coisas que são necessárias para nós. Por exemplo, o carro que me trouxe aqui hoje é o necessário de fora. Certo?
O bolinho com queijo que eu comi lá, o necessário de fora. A roupa que eu estou usando, o necessário de fora. E o necessário de dentro? O necessário de dentro é aquilo que me expanda. É aquilo que me coloca dentro de um nível tal de conhecimento. Quando nós estudamos a teologia hebraica, e é uma das teologias mais maravilhosas que eu conheço, depois, porque lá também está o Evangelho, mas quando você estuda teologia hebraica antes de Jesus, você tem um conjunto de informações muito interessantes, onde eles vão mostrar para o homem por que ele tem que buscar Deus. Então eles não chegam para o homem, eles não chegavam para o homem e diziam assim, você tem que aceitar Deus. Não. Eles explicam por que você tem que aceitar Deus. Então eles têm 4 fundamentos muito interessantes. Tem o fundamento seguinte, você tem uma alma. Segundo fundamento, você tem um corpo. Terceiro fundamento, você tem movimento. Esse corpo respira e você tem movimento. Quarto fundamento que eu quero falar para vocês. É quando eles trabalham uma coisa que eles chamam de lebeb. Lebeb. O que é lebeb? Lebeb é, em síntese, coração. Então eles dizem, dentro do teu coração estão armazenados todo o teu conhecimento e toda a tua vontade. Então não basta ter conhecimento, você tem que ter vontade. Então o necessário de dentro é exatamente isso, a apropriação do conhecimento e a vontade de realizar algo, o propósito e a obra. Então, a caridade que eu faço de fora de mim é uma caridade bem interessante, porque ela vai me ensinar a não ser egoísta, a trabalhar em função da comunidade, da coletividade, em função do outro. Mas é necessidade minha. Eu tenho necessidades. Eu confesso a vocês que eu tenho muitas necessidades, muitas carências. Eu estava sentado ali agora e levando o maior puxão de orelha dos espíritos. Eu chego aqui nos Gerões, aproveito para me puxar a orelha, sabe? Então me puxaram a orelha enquanto vocês estavam cantando, estavam puxando a orelha ali. E eu concordei com eles, eu estava errado mesmo. Então nós temos necessidades, muitas necessidades. Então vamos pensar isso em termos de psicologia. Olha só, Jung, vou pegar Jung e Joana de Ângeles, porque são os que eu mais gosto, com respeito ao Freud e quem gosta do Freud e quem gosta de outros. Eu respeito profundamente, mas eu gosto de Jung e acabou, não abro mão. Então Jung vai falar do self. O que é o self? Na verdade, o self é a centelha divina. É aquilo que a gente conversou no princípio, aquela sementinha. Então, o que ocorre? A centelha, ela está impregnada da lei de Deus, do reino de Deus, que nós temos que desenvolver em nós. É a sementinha, é o self. Em torno do self, você tem as radiações, os prós e os contras. Então, enquanto nós não queremos aceitar essa possibilidade do reino dos céus, nós vamos ter grandes problemas. Por quê? Nós vamos fortalecendo uma área que tem em torno da alma que deram o nome de ego inferior. É o nosso, o que nós somos. Nós somos prepotentes, nós somos vaidosos, nós somos ciumentos, nós somos orgulhosos, somos egoístas, nós somos violentos, raivosos, briguentos. É isso que nós somos. Não vamos falar que não somos porque somos. E isso é fruto do ego inferior. Muito embora, na essência está a centelha de Deus. O que é a característica básica do ego inferior? É a fragilidade e a insegurança. Os homens são frágeis e inseguros. Por isso eles são medrosos. Por isso eles são violentos para se sustentarem, para se garantirem. Por isso eles choram, por isso eles riem, por isso eles entram em depressão, por isso eles saem da depressão. Por isso eles saem hoje, sábado, para comemorar alguma coisa, e amanhã, domingo, eles estão tristes em casa, porque segunda-feira tem que trabalhar.
É essa fragilidade do ego inferior. Então, qual é a proposta? A proposta é substituir o ego inferior pelo ego superior. Ou seja, tornar o frágil forte e o inseguro seguro. Então, quando você vê um espírito superior conversando, e vamos colocar aqui os encarnados, para a gente não ficar naquela, mas eu não tenho mediunidade, não, vamos colocar o encarnado. Vamos colocar aí, por exemplo, Allan Kardec. Allan Kardec, até os 52 anos, ele não era reencarnacionista. Não era. Ele era um homem de ciências. Do jeito que o cientista age com a vida. No dia que ele foi convidado para ver o processo das mesas girantes, mesas que começavam a girar sem ninguém fazer aquele processo todo, uma mesa de 100 quilos, uma criança levantava a mesa. Enquanto que para se levantar uma mesa de 100 quilos precisa de alguns homens. Então ele pensou, peraí, tem alguma coisa aí. Então ele começa a fazer a pesquisa. Por que ele faz isso? Porque ele não era nem seguro nem frágil. Ele era seguro. Ele falava, isso aí tem um efeito. É um efeito inteligente. Então tem que ter uma causa inteligente. Isso é fruto de segurança. Fruto de fortalecimento. Vamos pegar outro, Francisco de Assis. Aquele jovem bonito, elegante, rico, que de repente recebe uma ordem, construa a minha igreja. E ele entende que construir a igreja era construir uma igrejinha que tinha lá de São Damião, estava caindo os pedaços. E ele vai lá tentar construir, e não é isso. Não é construir desse jeito, é construir no sentido de revigorar a mensagem do Evangelho. Então ele parte para esse trabalho. Era um menino, era um jovem de 18 anos. O pai dele reclama, não, mas peraí, eu tirei tudo até hoje. Em praça pública ele tira a roupa toda, fica nu e fala assim, está aqui meu pai. O que você me deu, eu estou te devolvendo, agora eu estou. O que a palavra profeta quer dizer? Profeta significa aquele que fala em nome de. Então ele vai sempre falar em nome de alguém, em nome de Jesus, em nome de Deus. E o profeta tem uma característica muito interessante. Ele diz o seguinte, o profeta é aquele que aceita qualquer injunção contrária porque ele tem um compromisso com a verdade. Então os profetas sofreram muito. Jesus foi crucificado. E todos aqueles que tentam realizar o bem, muitas vezes, são mal entendidos. Por quê? Porque são pessoas que estão transformando o ego inferior em ego superior. Caso contrário, eu vou andar na rua com um revólver do lado, uma faca do outro. Na minha casa tem 7 chaves. Tem mais aqueles negócios que põe lá para travar a casa. Eu não vou de noite na rua não, porque tem um ladrão e não sei o que, vai por aí. Porque eu sou muito medroso, eu sou muito inseguro. Eu acho que pode acontecer qualquer coisa comigo amanhã. Então qual é a caridade a ser feita? A caridade de se autoconstruir. Primeiro de se autoconhecer. Quem eu sou de verdade, o que eu quero na vida. Qual é o meu propósito de vida? Eu estou aqui vivendo por viver? Será que vale a pena? Acordar de manhã, fazer essa montoeira de coisas que a gente faz e chegar de noite e dormir, não aguento, eu estou morto. Será que é isso que é bom? Ficar morto de cansado? Os grandes trabalhadores, sejam homens ou mulheres, trabalhadores de Jesus, nunca falaram que estavam cansados. E a gente fica cansado. Por que a gente fica cansado? Porque a fragilidade do ego não sustenta a pressão que o organismo recebe no cumprimento dos seus deveres, das suas obras. Então, o que ocorre? O organismo vai se fragilizando. Quando o espírito é forte, ele mantém essa fortaleza do organismo. Vamos dar um exemplo bem interessante que foi vivido por Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, certa feita, ele foi caluniado de que ele estava seduzindo uma jovem. Na verdade, a menina que aproximou dele e queria ficar com ele. Ele falou, não, minha filha, você está apaixonada pela minha mensagem, pela mensagem que eu trago, não é por mim.
E aí, as pessoas não entenderam dessa maneira e acharam que Paulo realmente estava seduzindo a menina e a pena de morte era o apedrejamento. Era isso. E o que fizeram? Paulo estava pregando, chegaram a turba enfurecida, falsos moralistas. E sem mais nem menos começaram a apedrejar Paulo. E apedrejar mesmo. Eram pedras caindo na cabeça, caindo no peito, caindo para todo lado. E chega uma hora que ele começa a ficar ensanguentado. Ele assenta no degrau que tinha lá e fala assim: Senhor Jesus, acabou. Eu quero que o Senhor me receba, não tem mais como sair dessa. Até que vai passando um soldado romano, isso aconteceu numa cidade chamada Listra, lá hoje na Turquia, na época da Anatólia, até que vai passando um soldado, olha para ele e fala assim: ele curou minha mãe. Esse moço foi lá em casa e curou minha mãe, eu vou salvá-lo. Então o que ele faz? Ele tinha que usar estratégia. Então ele chega para Paulo, dá uma olhada e fala assim: está morto, pode deixar que eu resolvo agora. Ele tinha uma certa autoridade, você é soldado romano, pode deixar que eu leve ele para o lixo agora, deixa comigo. E foi arrastando com cuidado Paulo até chegar lá do lado de fora da cidade e botei lá no lixo. E o menino que estava com ele, que era amigo de Paulo, falou assim: olha, agora você cuida dele, dá um jeito aí que eu não posso ficar aqui não, senão o meu comandante me pega. O menino então vai lá, pega no boné dele um pouco de água, o Paulo bebe aquela água, aí começa a melhorar. Aí o soldado fala assim: vou te ajudar a levar na sua casa. Aí leva o Paulo, esse menino de 13 anos, esse soldado, vão escorando o Paulo até chegar na casa da avó e da mãe do menino, Dona Lloyd e Dona Eunice. E chegando lá, o soldado foi embora e aquelas senhoras então trataram de Paulo. Isso aconteceu por volta de meio... Vamos prestar atenção nessa sequência. Isso aconteceu meio-dia mais ou menos. Paulo estava morrendo, ensanguentado, e levado por Timóteo, que era o menino, e pelo o soldado. O que vocês acham que ele estava fazendo às 3 horas da tarde? Pregando o Evangelho. O que ele estava fazendo às 5 horas? Pregando. Às 10 horas da noite, pregando. Meia-noite, pregando. 3 horas da manhã, pregando. 5 horas. Ele fala assim: Barnabé, seguinte, vamos embora. Vamos embora, que se amanhecer o dia, o povo vê que eu não morri, eles vão vir atrás da gente para matar todo mundo. E foram embora a pé. Gente, apedrejamento no tempo atual dá uns 2 anos de licença médica, não dá? Ou então até atestado, até aposentadoria com invalidez. Por que aquele homem conseguiu isso? Aí eu fiquei cabulado. Você tem que saber isso. Por que ele conseguiu? Aí Emmanuel dá a chave para a gente. Ele fala: a constituição espiritual forte de Paulo fez com que ele se curasse. E a gente vai estudar isso na química, na genética, que os átomos do nosso organismo, eles emitem uma energia. Essa energia impregna a célula de uma energia maior. E essa célula, bem dominada pelo espírito, fornece ao ectoplasma o fluido curador. Ou seja, nós nos curamos. E Emmanuel vai dizer isso, o André Luiz vai dizer isso: seja o médico de você mesmo. Eduardo Bach, que foi o criador dos florais de Bach, ele vai dizer exatamente isso: a cura está dentro de você. E Paulo se curou de uma sessão de pedradas. E curou em 3 horas. Então o que é essa caridade? Essa caridade é quando eu me busco para me construir. Então eu já não sou mais um homem frágil, que qualquer coisa derruba, que qualquer aborrecimento joga na cama. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos muito interessante. A pesquisa era o seguinte: o que dá mais prazer ao homem? E aí eles pesquisaram, essas pesquisas são pagas pelo governo e muito bem pagas, então os pesquisadores têm que dar conta do seu trabalho porque eles recebem para isso. Resultado final da pesquisa: 4º lugar que dá mais prazer ao homem. Vamos lá? Beleza física. Perfeito, né? Beleza física é bom. 3º lugar: dinheiro. Olha, já está começando estranho, eu achava que era primeiro, né? 2º lugar: poder. Então já tem.
beleza física, dinheiro e poder. É tudo que o homem quer. E ainda não chegou no primeiro lugar. Primeiro lugar, o que é que dá mais prazer ao homem? Pasmem todos vocês, sabe o que é? O sofrimento. A pessoa adora sofrer, ama sofrer. É muito bom ficar dodói. Mamãe vai cuidar da gente, vai levar mingauzinho na cama, o maridinho vai comprar tudo que a esposa gosta. A esposa, então, vai fazer tudo que o maridinho gosta. Aí vem aquela coisa maravilhosa, extraordinária, é o apogeu da coisa chamada atestado médico. Ah, que delícia! Peguei meu atestado médico. Eu quase beijo o médico de agradecimento. Uma vez o médico me deu um atestado médico, eu quase que rasguei o atestado médico na cara dele. Moço, eu não posso parar de trabalhar. Deus me livre, se eu parar de trabalhar, eu vou ficar doente. Mas você está doente? Estou nada. Estou doente nada. Então é isso. Nós adoramos sofrer. Para quê? Para que a gente tenha autocompaixão. Coitado de mim, tudo acontece comigo. Parece que Deus não me olha. Olha que tristeza. Aí liga para o outro. Você está vendo? A pessoa fez isso comigo. Olha um tadinho de mim. A gente fica com a síndrome do coitadinho. E aí o Chico Xavier vai falar. O Jesus Gonçalves, né? O Jesus Gonçalves estava morrendo. O Chico chega lá e fala, Senhor, coitado do Jesus, gente. Olha o que é ele. Ele está com a síndrome do coitadinho. O homem, gente, nem saía da cama, ele era tetraplégico. Deitadão lá na cama, o Chico está com a síndrome do coitadinho. Rapaz, para com isso, isso não é coitadinho, não. Você é gente, reaja. Então a cura está dentro de nós. Essa é a maior caridade. A caridade que nós fazemos conosco. Porque eu, pronto, eu preparado, eu instruído, eu fortalecido, eu vou fazer para o lado de fora muito melhor do que eu faria enquanto doente, enquanto necessitados, perene necessitado. Então vai chegar um dia que Deus vai chegar para um de vocês, lá no futuro, e vai dizer assim, suponhamos que seja Mariana. Mariana, eu quero que você construa uma galáxia para mim. Aí a Mariana vai falar assim, só isso, meu Deus? Você só quer isso de mim? Agora, para ela chegar a falar isso, ela vai ter que ser muito forte, muito segura. Então é para isso que nós estamos aqui, gente. Nós estamos aqui na evolução exatamente para isso. Não é para nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer. Não é isso. É para nascer, morrer. Nascer, morrer. Nascer, morrer. Nascer, morrer. E nunca mais nascer e morrer. É isso. Essa é a sequência. Essa é a lei. Então agora eu posso pensar. Qual é o meu propósito? O que eu quero de fato para mim nessa encarnação? O que eu quero? Eu já estou um pouquinho lá, já passei da curva da boa esperança, né? Mas eu ainda tenho tanto propósito, eu ainda tenho tanta vontade de fazer tanta coisa. Porque no dia que você perder essa vontade, quem disse isso foi o poeta Vinícius de Moraes. Isso é interessante. Numa entrevista, perguntaram para ele assim, Vinícius, você já se sente um homem realizado depois de fazer o que ele fez? Depois de Garota de Ipanema, depois de outros. Você se sente um homem realizado? Ele respondeu da seguinte maneira, no dia que eu me sentir um homem realizado, eu quero morrer. Não vale mais a pena a vida. Ou seja, essa vontade, sabe? Essa força que nós precisamos ter, essa força que os hebreus chamam de rua, essa respiração, esse movimento, nós temos que ter constantemente, para que a gente se cure, porque é muito chato ficar doente, é muito chato ser doente, nós estamos perdendo as maravilhas da natureza. Muitas vezes a pessoa doente passa por uma rosa, por uma flor e não vê a beleza da flor, porque está mais preocupado com a dor que ele está sentindo. Então é claro, eu estou doente, eu tenho que buscar recursos, sim, lógico.
Quando precisei, eu busquei. Se precisar, vou buscar de novo. Mas é preciso saber que a doença não é um status quo do espírito. É algo passageiro. É algo de consertar. Tem tanta coisa para a gente aprender. Tem tanta coisa para a gente participar. Tem tanta coisa para a gente amar. Por exemplo, lá no Brasil. Lá no Brasil. Eu pergunto para vocês. Vocês pegariam o seu bebê de 3, 4 meses e brigaria com ele porque você tem que ficar trocando fralda dele toda hora? Porque na hora de dormir, que você está com sono, ele chora, você batia no seu bebê? Você bate nele? De jeito nenhum, né? Então o Brasil é um bebê, minha gente. Nós temos 516 anos só. 322 de colônia. Colônia, você não faz nada, você cumpre ordens do Senhor. Depois nós temos aí 62 anos, uma monarquia complexa, complicada. E depois nós temos 132, se não me engano, de república, e uma república com 2 ditaduras e 2 impeachments. E estamos aqui. Olha para o Brasil, viagem no Brasil. Vai ver o Brasil. Que coisa maravilhosa que é. Linda, maravilhosa. E a gente está falando mal do país. Então vamos amar o Brasil, um grande projeto. Se não está legal lá, então eu vou fazer aqui. Eu vou fazer o perfeito, eu vou fazer o justo perfeito, vou fazer o belo, vou fazer o bom e vou construir o amor. Quando Jesus falou assim, essa pátria eu vou transportar para ela a árvore do meu evangelho. E nenhuma injunção política vai perturbar o meu desejo. Isso são ordens do Senhor Jesus. Então vamos no embalo do Senhor Jesus e nós vamos nos construir por aí. Então é um propósito, é um grande propósito para todos nós, independente das nossas idades. É um grande propósito esse, amar o nosso país, de onde eu estiver. Eu não preciso estar em Brasília para amar o Brasil. Eu não preciso estar nas grandes capitais para amar o Brasil. Eu posso amar o Brasil no terreno da minha casa, fazendo ali o melhor possível. Então, como diz o Eclesiastes, há um tempo para o propósito e há um tempo para a obra. O tempo dos propósitos dos homens acabou. Quando o homem sonhava em crescer. Agora ele tem tudo. Ele tem um mundo científico e tecnologicamente avançado. Ele tem todas essas possibilidades. Agora chegou a obra. E qual é a principal obra? Estabelecer o reino de Deus no mundo. Muita paz, um bom dia para todos vocês.